né? Então, as pessoas costumam dizer, eu tenho que trabalhar e ainda tenho que fazer indicadores, sem entender que o indicador é uma ferramenta para conseguir mais eficácia no trabalho. Normalmente, o pessoal acaba escolhendo o indicador mais fácil ou aquele que as outras empresas do ramo usam, né? E não se atentam para ver qual é o resultado que ela quer, qual é o resultado que a empresa dela precisa. Puta, mano, vamos me dar mais um trabalho aqui. O ser humano, ele quer ser intuitivo porque o cérebro dele é preguiçoso. É assim, vamos poupar energia. Os indicadores, eles vêm para questionar essa intuição. Olhar um número, olhar um indicador, ele não pouco ajuda na gestão, né? O que realmente serve de referência é avaliar a tendência. O pessoal pensa, indicador é para controlar. Não, ele pode muito mais. O pessoal associa com matemática, mas indicador é um negócio muito mais de design e de psicologia do que de matemática. A rotatividade, o turnover, é o indicador preferido por 9 entre 10 estrelas do RH. A verdade é que a rotatividade é um indicador muito ruim. O trabalhador do conhecimento tem que ser tratado como um voluntário, né? Se ele sentir que está sendo gerenciado como um operador de linha de montagem, bom, você perde o empregado. Então a gente tem que tomar muito cuidado em querer fazer benchmark de coisas que não são completamente objetivas. Nós não queremos ganhar um prêmio, nós queremos que as empresas sejam bem-sucedidas. Às vezes eu vejo um RH muito sedento por dados, indicadores, estatística, porque eu quero uma resposta. Me dá a resposta, me fala quanto o mercado paga. Às vezes as pessoas elas querem dados para serem orientadas, guiadas, me dá o caminho das pedras aqui, e não para ser inspirado. Então tem uma porção de outras coisinhas que você pode fazer que não custa quase nada, antes de sair oferecendo uma remuneração maior, porque essa é a forma mais simples e menos esperta de resolver o problema. O indicador vai até um ponto. A partir dali, cara, bota o cérebro para funcionar. Para a maioria das pessoas, o design é invisível, até que falte. Melhor ter uma ação preventiva para não precisar já ir bolando a desculpa, né? A direção do mundo do trabalho está mudando. Será que os indicadores estão se adaptando? Isso! Olá! Seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Esse podcast aqui que é um espaço da carreira, que a gente abre para conversas inteligentes e toda semana um convidado especial por aqui. Hi, Fer! How are you doing? I'm fine. I'm fine. Thank you. Aí você para por aí. Aí o inglês do... Não, dá pra continuar um pouquinho. É, né? Não, ela manda bem no inglês. O negócio é alemão. E, aliás, o convidado de hoje tem um sobrenome que... Sabe aquele negócio que você vê que a idade vem chegando pra mim, no caso do... Eu não consigo falar do jeitinho bonito, mas ela vai me ajudar a apresentar o convidado com toda a sofisticação que o sobrenome dele tem. Antes disso, vamos para os recados rápidos, tá? Esse episódio tem o oferecimento da Forma, F-O-R-H-M-A. Forma tem sido uma parceira do podcast. O Carlos Silva, que é o dono da Forma, né? Quem trouxe a World at Work pro Brasil, ele, vez ou outra, tá sentado nessa cadeira aqui com a gente, batendo papo. O Carlos sempre nos indica muitos convidados legais, nossa, assim. Amigão, é um parceiraço. Carlos, um abraço pra você, obrigado. Você que tá pensando aí em fazer certificação na área de remuneração, a Forma, conseguiu um negócio bem maneiro, é por isso que a gente divulga. Acho que esse espaço é um espaço em que a gente divulga muito conhecimento, muita coisa interessante. E o que a Forma fez de trazer o World at Work, trazendo as certificações pagas em real, né? Não nessa conversão do dólar, como tá maluco pra gente, tem sido um negócio muito interessante para os profissionais de RH. Então, essa é a ideia desse programa, levar muita coisa legal. E o que a Forma tem apresentado é legal. E se você não curte, conta pra gente também, mas eu acho que de todo mundo que já fez e que tem participado da certificação, tenho certeza que tem muita coisa legal. Se você tem dúvidas, o Carlos, ele tem condição de fazer benchmark e conectar você com muita gente que tá ali. O Carlos é super acessível, muito. né? Ele, WhatsApp, no LinkedIn, qualquer coisa, manda um alô pra gente aí, a gente faz a ponte, conecta você aí com o Carlos. Com certeza. Se você tá nas redes sociais agora assistindo aí, né? Qual você tá, né? Você tá no YouTube? Se estiver no YouTube ali, já dá um inscreva-se, dá um joinha, curte, coloca o sininho, tem vídeo novo toda semana, não só do
dos nossos episódios, mas a gente publica muita coisa também, a carreira gosta, pô, a gente tem muito conteúdo para compartilhar, a gente fica feliz demais, tá no nosso DNA fazer isso. Então, se você se conectar com a gente é mais fácil, porque você já recebe ali toda a atualização que a gente tem de publicação de vídeo, você recebe no celular, a gente comunica de forma muito fácil, tá? Teu joinha também é muito 10, porque você faz esse vídeo chegar em muitos lugares quando você sinaliza que é um conteúdo interessante, que agrega para outros pares consumirem também como você, tá bom? Vamos ao que interessa, então, e vamos falar de quem é o convidado de hoje. O convidado de hoje vive de indicadores de desempenho e benchmark. Uau, ele tá mergulhado nisso há anos, cara. Vai nos dar uma aula, que é especialista no assunto, ele ajuda na seleção, padronização, apresentação, uso e interpretação de indicadores de desempenho para identificar oportunidades de melhorias, estabelecer metas mais eficazes e, óbvio, aumentar a produtividade e a competitividade. Vamos para a aula de hoje. Seja muito bem-vindo, Dorian Bachmann. Tá na tela, meu amigo. Tudo bem, Dorian? Oba, como vão? Tudo bem? Dorian, eu não sei se eu falei direito seu sobrenome, mas aqui nós temos a Fernanda, que é nativa no alemão. Fernanda, japonesa nativa no alemão. É mistura do Brasil com o Egito, não é do Brasil com... Fale o nome do Dorian com o sobrenome, bem dito. Bachmann. Significa, inclusive, aquele que mora perto do riacho, de um riacho do rio. Mas o nosso Bachmann não é bem um riacho, né? Dorian, onde é que você tá? Que eu tô vendo uns peixinhos aí, são golfinhos, né? Você tá perto de um rio? Onde você tá agora, nesse exato momento? Pra justificar esse sobrenome. Na verdade, eu estou curtindo um beach office. Deixa eu... A inveja de vocês mostrar um pouquinho da paisagem. Que é isso? Olha o pessoal jogando frescobol ali, ó. Olha isso, rapaz. Dória, você tá de brincadeira, rapaz. Parece uma piscina, o céu também tá azul, umas poucas nuvens brancas para temperar, tá perfeito. Tá tão perfeito que parece até aqueles fundos do Teams que você põe, né? Cara. Tô pensando... ainda bem que tinha um pessoal se movimentando, vocês pensaram que eu coloquei uma fotografia. Isso aí. Hoje em dia a gente não pode acreditar nem nos próprios olhos, né? Então, realmente... É verdade. Poxa, cara, você toca num ponto que é verdade mesmo. Dorian, me diga, primeira pergunta, assim, a gente sempre pergunta no programa, quem é você? O que você gosta de fazer quando você tá com o computador desligado? Você não teve nem como escapar, né? Porque a gente pegou aí no momento... Na verdade, você tá há muito tempo aí trabalhando, pelo que você disse pra gente, né? Esse tem sido o teu escritório, mas o que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando, cara? Eu gosto de ler, gosto de ouvir música e gosto de viajar quando não tem pandemia. Então, eu estou aqui agoniado com esse negócio. Já tenho várias passagens que as empresas aéreas cancelaram e eu estou esperando aí que seja liberado para poder usar. Porque eu fui comprando as passagens com otimismo e acabei ficando com várias no ar aí. Caramba, cara, pior que é mesmo, né? No momento que a gente tá muito complicado, né? Se sobrar muito aí, se não der conta, a gente ajuda. Eu gosto tanto de viajar que eu gosto até de viagem a serviço. Ah lá, cara, é muito bom, meu. Curto até em aeroporto. Pô, você acostumou com essa vida? Você foi consultor... Foi ou né? Depois você vai contar pra gente como é que tem sido a rotina. Então, trabalhar é um negócio que você curte. Quer dizer, você vai falar, quando é que você vai parar? Quando é que você vai falar assim, meu, não quero mais, agora chega. Vai ter um dia desse ou não? É só quando te levarem daqui? Eu acho que é só quando levarem. Mas eu, a cada período, eu troco completamente de área, para não ficar monótono. Então, eu tive meu período de analista de sistemas lá na IBM, quando tinha inventado o computador, o mainframe. Né? Não vou falar o nome da máquina, porque o pessoal não conhece essas peças nem em museu mais. Né? Trabalhei em pesquisa, produção e acabei virando gerente. E, por fim, dono de uma pequena empresa e virei consultor. Uhum. Então, só falta mais uma etapa ainda. Depois dessa, de ser especialista em indicadores de desempenho e benchmarking, eu vou finalizar meus dias aí como escritor. Escritor. Deixa eu só ver uma questão do áudio aqui. Rodrigo, o áudio tá dando um chiadinho aqui. Tá dando aí pra você, né? Acho que é só o fone, então. Beleza, então vamos continuar daqui, ó. Cara, que legal isso. Você gosta muito de ler, né? Para escrever, tem que gostar de ler. Você vai querer escrever sobre o quê, Dorian? Bom, na verdade, eu já comecei. Eu gosto de escrever realmente sobre a área de indicadores e benchmarking.
Ah, entendi. Então já tem alguma publicação também sobre a área em que eu trabalhei como engenheiro, que era a exploração de xisto. Uhum. E estou escrevendo aí um livro sobre indicadores para a área de RH. Nossa. Xisto, uau, cara. Xisto é o aspas do petróleo americano. Os americanos estavam investindo muito nisso, não sei como que tá essa linha ainda, não é? Lá, só que é um xisto diferente deles. Nós temos a segunda maior reserva do mundo aqui no Brasil, mas é um xisto mais distribuído geograficamente. Uhum. Então, as camadas desse minério no Brasil, elas são mais estreitas, e a gente não pode adotar aquela técnica americana. Uhum. Então, a Petrobras, durante muitos anos, desenvolveu aí tecnologia, uma chamada processo Petro-6, para fazer a exploração, transformando, então, essa parte da matéria orgânica desse minério em um óleo sintético que substitui o petróleo. Uau, interessante, cara. Pô, tu mergulhou nisso. Qual que é a tua formação, Dorian? O que você estudou? Assim? Não que isso significa, né, cara? Porque você conheceu tanta coisa nova no meio do caminho e está em formação, né? Estamos em formação, não foi um negócio que acabou. Mas o que você começou a estudar lá atrás, cara? Quando eu era pequenininho, eu queria ser químico, e daí eu virei engenheiro químico. E a engenharia química me levou para a Petrobras, e lá eu trabalhei, então, muito tempo no desenvolvimento dessa tecnologia. Uhum. Eu tive, então, a primeira experiência com estatística, já que não se faz pesquisa a sério sem estatística, e depois, quando eu virei gerente, acabei me envolvendo aí com o uso da qualidade total para conseguir resultados mais eficazes, e os indicadores ficavam nessa interface entre a qualidade total e a estatística, e acabou virando aí uma espécie de paixão. Aham. Poxa, que legal essa trajetória. Sabe que a gente não tem como fugir de indicadores, né, cara? Eu começo a pensar em coisas que são do nosso cotidiano, assim, e a gente geralmente precisa desses indicadores, né? A questão é que no trabalho, acho que a gente dá muita empresa não tem, e acho que isso é um grande problema, né? Mas profissionalmente ele tem o status de precisamos ter esses indicadores para a gente conseguir melhorar. Mas a vida não nos deixa escapar disso, correto? Correto. Eu sempre brinco que as pessoas têm duas formas de ver. Quando estou tratando dos indicadores na vida pessoal, como nota de aluno ou controlando o seu peso, elas têm uma forma de ver que é bem simples, bem lógica, bem racional. Uhum. Aí elas entram na empresa e a ideia é exatamente a mesma, trabalhar com os indicadores do mesmo modo, mas as pessoas começam a achar que a coisa é mais complexa, começam a sofisticar e acabam desistindo. Uhum. E, pô, esse é o ponto, né? E a gente acabou entrando nesse... Eu fui da tua vida pessoal e a gente já tá entrando no tema aqui, né? Mas eu acho que não dá pra fugir, porque já que você quer finalizar o roteiro ali escrevendo sobre isso, então vamos falar de uma coisa que você ama fazer. Acho que a faculdade te ajudou muito isso e a experiência que você falou Petrobras também, né? Vivia com isso aí na mão, acho que não davam passos, basicamente, sem fazer uma análise bem apurada disso, né? Como que se dá a motivação para? Então você deve ter muitos contatos, tem muita empresa que chega, acho que animada, Dorian, e fala, pô, eu preciso colocar indicadores na minha área, eu quero revolucionar. Como é que você trata isso? Porque eu acho que tem aquela paixão de início, que talvez alguém vai começar, mas como é que você dá vida? Como é que você faz esse negócio realmente girar? Como é que você capta a informação? Como é que você começa a trabalhar na mente de um cara desse para não ser só aquela paixão de começo e algo para morrer, como você disse ali? O problema realmente é um pouco mais fundo. É raro acontecer uma situação de uma empresa como a que você descreveu. Uhum. Normalmente as pessoas já têm uma estrutura de indicadores porque alguém falou que para ter a ISO 9000 precisa, ou porque o chefe pediu indicadores, e essas coisas são tratadas de forma muito burocrática, né? Então as pessoas costumam dizer, eu tenho que trabalhar e ainda tenho que fazer indicadores, sem entender que o indicador é uma ferramenta para conseguir mais eficácia no trabalho. Né? Então quando a gente chega, a gente encontra sistemas, é difícil até dizer que são estruturados, né? Talvez fosse melhor dizer sistemas desestruturados de indicadores. Então, existe uma quantidade muito grande de indicadores, uma quantidade muito grande de metas, discute-se aquilo nas reuniões e, quando termina essa parte, o pessoal faz a reunião de trabalho para conseguir os resultados. Então, as pessoas realmente, de modo geral, têm dificuldade em usar a ferramenta da forma adequada.
E aí que entra o trabalho, né? Porque, como você descreveu na hora que estava contando o que eu faço, são várias etapas. Tá? O aspecto mais crítico é a escolha do indicador. Né? Normalmente, o pessoal acaba escolhendo o indicador mais fácil ou aquele que as outras empresas do ramo usam, né? E não se atentam para ver qual é o resultado que ela quer, qual é o resultado que a empresa dela precisa. Né? É o caso, por exemplo, de uma transportadora. A gente não tem qual é o indicador bom para uma transportadora. Bom, se ela é uma fornecedora, né, ela trabalha para uma empresa de montagem de veículos, que o prazo é fundamental para manter a linha de montagem funcionando, pontualidade é muito mais crítico. Né? Se ela faz mudanças entre bairros numa cidade grande, o custo certamente é um indicador mais relevante. Então, a pessoa precisa associar o indicador ao resultado do negócio, ao resultado do processo sob sua responsabilidade, e essas coisas não são percebidas. Aquilo que eu falei, a pessoa perde o bom senso quando sai do controle da casa e vai para o controle ou para a gestão da empresa. Sim, é que nem na Netflix, né? Imagina, o indicador importante para a Netflix não é a quantidade de downloads do aplicativo ou a quantidade de assinantes. É importante, mas não é o principal. O indicador principal é a quantidade de horas que as pessoas passam conectadas à plataforma. Porque isso vai dar a resposta se a plataforma funciona, se o conteúdo que está lá é relevante, se é intuitivo, se as pessoas gostam, se elas estão conectadas com a marca. Isso sim vai fazer as pessoas baixarem o aplicativo e recomendarem a Netflix, né? O WhatsApp também, é o tempo que você passa, quantas mensagens você troca, as pessoas trocam, quanto tempo elas passam conectadas. Você inverter a chavinha, né? Porque às vezes a gente foca no problema. Aí eu preciso pensar num problema aqui que é vender mais. Então o indicador é a quantidade de downloads, quantidade de assinantes. Aí que mora o perigo, né? Ô Dória, eu gostei do que a Fer tocou num ponto, né? Esses indicadores, hoje nós temos algoritmos, nós temos uma máquina fazendo isso. Então tem um sujeito para estudar aquilo, né? Quanto tempo as pessoas passam aqui? Como eles navegam? Qual é o período do dia que tem mais acessos, né? Tudo isso, eu vejo que você colocou um perfil industrial que talvez olha pro indicador como um trabalho, tipo, puta, mano, vão me dar mais um trabalho aqui. Agora eu vou ter que medir o desempenho de tal máquina, não acredito, né? Cara, mano, você só tá sendo um meio para algo ser mais eficiente, a empresa conseguir produzir com um custo mais baixo. Então eu vejo que tem dois universos, como é esse mercado de tecnologia, que basicamente, como a gente diz, tem isso na veia. A gente tá falando de product management, como a gente começa a olhar para essas funções, esses caras vivem disso e os caras olham e falam, eu quero mais indicador, eu quero teste AB, né? Eu quero saber o que funciona e o que não funciona. A indústria, talvez eu vou ser cuidadoso na pergunta, mas eu talvez não vou ser cuidadoso na pergunta, mas o Dorian vai responder do jeito que ele quiser. A indústria tá para trás nisso, cara? Como é que você avalia, Dorian? Tem muita gente só cumprindo ali com o protocolo, ou você diz, não, cara, eu acho que a indústria usa, é exceção. Como é que você vê esse público industrial frente a esse tecnológico sob o tema indicadores? As empresas grandes, talvez até sejam grandes por isso, elas costumam ser muito bem administradas. Boa parte delas, quando não é multinacional, ela tem uma relação multinacional que exige ter tecnologia, né? E o indicador é talvez a ferramenta mais simples e básica, mas é uma ferramenta de gestão de alta tecnologia, digamos assim, pela capacidade de ser bem trabalhada, gerar resultados. Mas, infelizmente, as médias empresas, uma proporção das que usam bem e as pequenas quase nada, né? Realmente a tecnologia de uso dos indicadores é muito fraquinha. Isso tem também um aspecto cultural, né? No Brasil nós somos muito intuitivos, nós gostamos de olhar e rapidamente chegar a uma conclusão. Aquele negócio de primeiro vamos colher umas informações, colher uns números, vamos fazer umas contas, vamos fazer um gráfico e ver para que lado vai indo. Isso o pessoal tem dificuldade de fazer porque sente que está enrolando, ou sente que não dá a resposta na velocidade que o pessoal está pedindo. Então, nós somos muito intuitivos. E
trabalhar com os indicadores exige, então, uma organização, uma disciplina que não é, digamos, a nossa realidade. Né? Você falou da Fernanda no Japão agora há pouco, né? Quando eu fui no Japão, meu filho casou lá, Fernanda, e aí eu fui visitar a Torre de Tóquio. Né? Essas cidades grandes do exterior geralmente tem uma torre usada para transmissão de TV, e acaba virando uma atração turística, né? Em Curitiba até nós temos uma também, né? Então tem os mirantes, o mirante no primeiro andar, o mirante bem lá na pontinha, e na Torre de Tóquio, para minha surpresa, no primeiro mirante tinha uma coisa que eles chamavam de Museu da Estatística. Nossa. Então estava cheio de gráficos na parede, cheio de tabelas, figuras, mapas, com informações estatísticas e indicadores da cidade de Tóquio. Né? Então, eles têm isso de uma forma mais... cultural. Eu devo dizer, vocês têm, né? Uma forma cultural. Realmente existe uma relação com os números, com o uso da informação para conhecer as coisas, para decidir, e isso é uma realidade que nós não vivemos aqui. Sim, é verdade. Mas você falou uma história sobre o Japão, então já que você contou sobre o Japão, você teve alguma experiência, você teve experiência boa por lá, não teve? Como é que é? Teu filho se casou com uma japonesa, ou sua filha se casou, como que é? Me conta essa história, porque eu acho que todo mundo merece ouvir, ela é engraçada e legal, e educativa ainda. Meu filho foi estudar no Canadá e conheceu uma japonesa. Né? Ele foi fazer curso de inglês, conheceu a japonesa que tinha ido fazer a mesma coisa e virou uma paixão. Então, 9 anos depois, né, eles conseguiram casar. E o casamento foi no Japão. Meu filho chegou a mudar para o Japão, trabalhar no Itaú de Tóquio para poder se aproximar da moça. Amor, rapaz, o cara tá mirando alto, hein? E aí? Persistente. E aí, a cerimônia de casamento foi uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Então, as madrinhas estavam com aquele vestido de geishas, aqueles kimonos, sendo claro, os kimonos não são das geishas, desculpe, Fernando. Respeitando a cultura, né? Mas muito, muito interessante. O corte do bolo de noivo é feito com um espadinho, então tem uma espada cortando o bolo de noivo. Realmente é uma cerimônia muito bonita. Né? Eu não sei. E eu acabei passando, então, 2 semanas circulando por lá com eles, acompanhando e servindo de guia. Então foi realmente uma visita fantástica para o Japão. Nossa, legal, cara. Você imagina isso, né? O espírito samurai, assim, eles ainda têm muito dessa... Você imagina, não sei cortar o bolo nem com a faquinha de inox da Tramontina. Imagina a espadona. Você já sai cortando mesa, cortando tudo, rapaz. Pô, que legal. E essas experiências culturais. Você tem mais filhos? Como que é? Como é que eles estão espalhados pelo mundo, igual esse menino? Ele tá no Japão. Hoje ele tá no Canadá. Ele voltou pro Canadá. Voltou pro Canadá. Então, rapaz, ele só foi casar. Não. Depois que ele casou, eles concluíram que lá era sério demais para ele e o Brasil bagunçado demais para ela. Então, eles procuraram um território neutro e o Canadá parecia ser adequado. Né? Eu tenho uma porção de filhos. Na verdade, são só 3, mas quando estão juntos parece bem mais, né? Porque são só garotos. Entendi. O mais novo também mora no Canadá. Foi fazer mestrado e acabou sendo contratado pela empresa que estava interessada na dissertação e ele acabou ficando lá também. Então, eu tenho 2 filhos morando no Canadá, em cidades próximas, e tenho um morando em Curitiba. Que legal. Pô, eu vou. Esse parênteses foi legal, porque essa história do espadachim aí. Espadachim, posso falar assim? Ele que. Acho que sim, né? Passou ali. Mas eu queria voltar na intuição. Eu gosto desse lado da economia comportamental, Dorian, porque ela veio estudar a maneira como nós escolhemos as coisas. E já você disse, cara, culturalmente, bicho, o brasileiro quer ser muito intuitivo. Acho que no mundo, né? Porque a gente vê o Daniel Kahneman mesmo, que é o psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, ele trabalhou nesse livro porque ele diz assim, o ser humano, ele quer ser intuitivo porque o cérebro dele
é preguiçoso. É assim, vamos poupar energia. Talvez essa linha de você pensar o ser humano como o cara tem que guardar energia para correr dos bichos que estão no meio da floresta. Ele não entendeu ainda que tem computador e a gente tá um pouco protegido, né? Mas ele falou assim, cara, sistema 1, funciona aí, meu, dá resposta para tudo. Sistema 2 vai gastar energia. Então, tudo que tem que ir pro sistema 2, deixa quieto, vamos usar a intuição, né? Os indicadores, eles vêm para questionar essa intuição. Então você tá o tempo todo dizendo assim, por mais que você acha que isso é adequado, por mais que você acha que isso é bonito, cara, não vá por essa linha. O feeling falha. O feeling falha, exatamente. Então o indicador seria talvez o mecanismo para ajudar o sistema 2, dizendo assim, sistema 2, eu vou te ajudar a pensar sem gastar tanta energia, mas pense, cara, porque se usar a intuição, vai dar coisa errada. É isso. Então, você gosta desse lado da economia comportamental também, Dória? Gosto, já li o livro Sistema 1, Sistema 2, gostei muito. Rápido e devagar, pô, é verdade, muito bom, né? E realmente a nossa tendência humana, não é só brasileiro, não, né? A nossa tendência humana é simplificar. Sim. Mas eu até diria que o indicador serve para simplificar, porque eu costumo brincar que o indicador ele serve, digamos assim, para condensar a informação. Né? Se você tem, por exemplo, os salários de uma empresa, né, em uma tabela, é uma quantidade muito grande de informações. Quando eu digo lá qual é o salário médio, que é um indicador, né, eu condensei tudo aquilo em um único número. É uma referência que, de repente, me permite, com mais facilidade, comparar os salários da minha empresa com o de um concorrente. Né? Então, se eu acho que, aí, fazendo uma análise um pouco mais cuidadosa, que o grupo 1, o grupo dos Cs podem perturbar a informação, eu faço a comparação com as pessoas que não estão na diretoria, né, que não têm relação de acionária com a empresa. E aí eu aproximo ainda melhor a possibilidade de comparar. Então, o indicador realmente ele é uma ferramenta que simplifica as análises, porque você não precisa trabalhar um volume grande de informações, ela está ali condensada. É fácil de apresentar na forma de gráfico, na forma de tabelas, de maneira a você ter uma percepção mais natural das tendências, que normalmente é o que interessa. Né? Olhar um número, olhar um indicador, ele não pouco ajuda na gestão. Né? O que realmente serve de referência é avaliar a tendência, quer dizer, as coisas estão melhorando, estão piorando. Se eu tenho um processo que eu preciso fazer, ele está estável, né? Se está bom, eu não quero mexer, não quero gastar nele, mas eu também tenho que cuidar para que ele não vá degradando, que é uma coisa que normalmente, se não tiver alguma atenção, acaba acontecendo nos processos. E eu não estou falando de processos industriais, os processos de gestão do RH, eles são assim também. Né? Na área de RH, a gente tem muito uso para indicador, porque a gente está trabalhando com processos de RH. Né? Então, até a gente normalmente nos cursos, a gente não fala, bom, os indicadores de RH, da metade do curso para frente a gente fala assim, mas a primeira metade a gente insiste que nós estamos falando dos indicadores de processos de RH. Né? Porque a gente não está querendo medir pessoas, não está medindo o desempenho de um ou de outro. Né? A gente está querendo medir o desempenho do processo de recrutamento e seleção, a gente está querendo ver o processo de gestão de faltas. Então, esses processos, né, os processos de saúde, esses processos, eles são bem administrados se eu tenho, então, essa referência. O pessoal pensa, indicador é para controlar. Não, ele pode muito mais. Né? Eu posso usar também para comunicar o que eu quero, né? Ele cria alinhamento na equipe. Então, tem muitas possibilidades de usar o indicador, e aí, na hora de escolher qual é o indicador, escolher qual é a método, eu levar em conta esses aspectos. Então, o pessoal associa com matemática, mas indicador é um negócio muito mais de design e de psicologia do que de matemática, se a gente for avaliar com um pouquinho mais de cuidado. Agora você falou um negócio bonito, entrou no nosso, bicho. Mergulhou no nosso... Era onde a gente queria chegar, pô. Você falou de design, você falou de psicologia. Quando eu olho para a economia comportamental, então é um universo muito maior do que... Parece que quando a gente conversa do tema indicador,
parece que é um tema muito simples. Eu tenho aqui turnover e absenteísmo, tô resolvido. Pô, tem um universo, né, Dorian, além disso, né, cara? Inclusive, a gente tem um estudo, foi publicado recentemente, e os 2 indicadores que as empresas mais têm observado é turnover e absenteísmo. Então, turnover ali 86% das empresas e absenteísmo 73%. Eles estão... O tiro tá certo, Dorian? Olhar para esses indicadores é o que vai dar resposta para o RH ou não? Infelizmente, não. Eu costumo, baseado numa propaganda num sabonete que existia há algum tempo atrás, eu costumo brincar que a rotatividade, o turnover, é o indicador preferido por 9 entre 10 estrelas do RH. Mas a verdade é que a rotatividade é um indicador muito ruim, ele tem pouca utilidade efetivamente para a gestão, porque ele mistura uma variedade de informações muito grande. Ele mistura a pessoa que você demitiu com aquela que pediu para sair porque conseguiu um emprego melhor, aquela que foi saída porque São Pedro chamou, né? Então ele cria uma mistura que não tem muita utilidade. Se for para usar rotatividade, a rotatividade voluntária dá de 9 a 0, né, na rotatividade geral, no turnover. Né? E o absenteísmo, ele, na verdade, quando a gente fala em indicador em processo de RH, só tem 2 indicadores que a gente recomenda que seja aplicado também nas pessoas, né? Que é o absenteísmo, porque até por uma questão legal, você precisa cortar salário, precisa, às vezes, cortar férias, né? Você então tem que ter essa medição individual, e as horas extras, não as horas extras pagas, que é um indicador importante do grupo, mas as horas extras realizadas, que é um indicador diferente, né? Já que existe banco de horas extras, existe uma série de outras coisas. Então, quando você tem as horas realizadas, você pode controlar ou prevenir, por exemplo, o burnout. Você vê que, de repente, tem um ou outro empregado que está extrapolando no volume de trabalho. Então, é uma questão até de saúde ocupacional, de risco para a segurança, né? Então, esse indicador e o absenteísmo se aplica à pessoa. Todos os outros indicadores devem ser usados especificamente ou exclusivamente para grupos, para equipes, para times e para a empresa como um todo. Eu acho que eu quis contar isso e me perdi. Eu desviei da tua pergunta inicial. Você não desviou, porque agora nós vamos continuar. Quer dizer, a gente está falando que é muito mais um assunto de design, de psicologia, porque vamos cair nessa linha agora de experiência do usuário. Então, vamos lá. Existem alguns indicadores que eu queria ter a tua opinião. Por exemplo, indicadores de felicidade, né? Então, eu vejo alguns RHs, por exemplo, que colhem dados nesse sentido. O sujeito chega no trabalho, aí ele liga o laptop, tem um aplicativo ali que ele diz, como é que está o seu humor hoje? Aí ele começa a dizer, hoje eu tô feliz, hoje eu tô chateado, meu time perdeu, etc. Mas você começa a medir aquilo a ponto de, o cara tá recorrente, 4 dias ele disse que tá mal. Então, será que não é sintoma de depressão? O que você tem visto de indicadores nessa linha, Dória? De coisa fora da curva, cara, porque eu começo a ver essa linha comportamental e, de fato, se eu tenho um sujeito bem engajado, feliz, disposto, saudável, é muito melhor do que o absenteísmo. Por quê? Porque hoje todo mundo trabalha no teletrabalho, o cara se conecta às 10 da manhã e sei lá que hora ele desliga, e ele tem um intervalo de almoço de 3 horas, sabe? Então muda um pouco essa direção, a direção do mundo do trabalho tá mudando. Será que os indicadores estão se adaptando? Você tá vendo doideira de indicador assim, Dória, como esse da felicidade? Eu só queria comentar um negocinho rapidinho antes de você responder, porque você falou isso do indicador da felicidade na empresa, e eu queria só fazer uma conexão, porque o design é importante nisso, porque se você só pinga uma régua na tela do colaborador ali, sem você pensar no design daquilo, no real impacto daquilo, o cara, às vezes, ele tá puto, chateado, cansado, mas ele vai pôr a carinha feliz todo dia, porque ele não quer encheção de saco, entendeu? É um indicador. Deixa eu pôr a carinha feliz aqui, porque eu não quero que me encham o saco. E aí, você fez uma solução legal de coleta de indicadores, você teve um insight legal, mas não tem design. Porque você não pensou na experiência do cara que vai usar aquilo ali. Será que eu tenho cultura pra fazer uma coleta desse jeito? E aí, Dória? 2 perguntas pra você numa só, hein? Esse indicador aí da felicidade e algumas coisas parecidas com isso, em que você fica tentando identificar, em vez de fazer uma pesquisa de clima por ano ou a cada 6 meses, você faz aí a cada 2 semanas ou 3, você pega uma parte da equipe, em vez de pegar todo mundo para não fazer
não ficar repetindo muito para não encher o saco, porque aí também acaba acontecendo isso que a Fernanda falou, quer dizer, as pessoas começam a achar que aquilo não tem utilidade, ninguém está tomando atitude, estão dando trabalho, e aí preenche de qualquer jeito, né? Então, o pessoal está começando a fazer um rodízio quando faz esse tipo de pesquisa. Mas essa informação que eu tenho ainda é do pré-pandemia, porque o mundo deve ter mudado de lá para cá bastante forte e eu não consegui ainda descobrir quais são as tendências. Você tem uma história aqui, outra ali, mas você ainda não sabe exatamente o que vai mudar, né? Mas nessa linha de mudança, já antes da pandemia, me surpreendeu muito quando eu estava conversando com o gerente de RH de uma multinacional, uma indústria química grande, a Peróxidos, não há motivo para não falar neles. E eles disseram, nós não acompanhamos mais o indicador de absenteísmo. Eu disse, pô, esse indicador me parece que é um indicador importante, ele realmente é, mas quando alguém falta, o gerente do sujeito trata, então o RH não cuida mais disso. O absenteísmo é uma relação entre o empregado e o seu coordenador ou gestor direto, né? Se a razão é uma razão que se justifica, uma razão de saúde na família, coisa assim, tá liberado, é um acordo verbal entre eles. Então, o RH não entra no mérito. Se o sujeito começa a dar problema, então o assunto é levado ao RH para tratar pontualmente. Mas é uma coisa rara, uma empresa de 200 e poucos empregados de um nível bom, porque é uma indústria química sofisticada, né? Então, é uma abordagem que me surpreendeu muito, porque a gente sempre diz, não, só absenteísmo, até porque tem um aspecto legal, né? Então, a gente vê que as coisas estão mudando. E como se comentou há pouco, se tem esse negócio de trabalhar em casa ou trabalhar da praia, esse negócio de ficar controlando horas, controlando ausências, não perdeu completamente o sentido, né? Tem que haver outro tipo de controle, e pior ainda, né? Esse controle tem que, na maior parte dos casos, ser feito de uma forma muito discreta, né? Porque, como diz o Davenport lá, o trabalhador do conhecimento tem que ser tratado como um voluntário, né? Se ele sentir que está sendo gerenciado como um operador de linha de montagem, bom, você perde o empregado. Então, olha isso, é um jeito diferente. Mas falando na régua que a Fernanda comentou, né, o design realmente leva em conta isso. Você vai fazer uma pesquisa e você põe a régua em um sentido, né? Daqui a pouco se faz uma pesquisa e põe a régua no outro sentido, quer dizer, o melhor está na direita, depois o melhor está na esquerda. Mesmo que a situação seja exatamente igual, o resultado vai ser diferente, porque a posição das perguntas, o formato da régua, ela influencia. E aí pega muito forte quando essas coisas, como medir felicidade ou medir clima, o pessoal de uma empresa quer fazer comparação, ou fazer benchmarking com outra. Isso não é praticável, porque a interpretação da pergunta, porque são perguntas assim mais subjetivas, varia com a cultura da empresa. Então, a outra empresa pode estar com o pessoal no mesmo nível de felicidade, digamos assim, mas a forma como vai encarar as perguntas e vai responder é diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em querer fazer benchmark de coisas que não são completamente objetivas. Cara, muito rico o que você falou. Se a gente volta lá pro Rápido e Devagar, por exemplo, do Kahneman, ou o Ariely, por exemplo, ele vai dizer isso, porque se você faz uma estrutura de perguntas e ele faz a comparação de um professor corrigindo provas dissertativas. Então, a partir do momento que o professor corrige a prova do aluno 1, pergunta 1, a maneira de julgar dessa pergunta 1 pode ser diferente do 16º aluno, do 21º. Então, isso na pessoa que também responde, a maneira como você organiza, você pode ter viés e colher algo que não é necessariamente verdadeiro. Desde o rostinho feliz que o cara não aguenta mais porque ele tá triste, ninguém tomou a decisão, até o momento como você organiza a questão. Você falou um negócio valioso, Dorian, agora, porque talvez o benchmark, ele não é, e você manja dessa parada, e isso já é um outro tema. Talvez não seja o melhor recurso pra gente querer estudar a satisfação ou a experiência das pessoas que estão com a gente num simples fato de se comparar com outra empresa. De pegar o meu número e colocar ao lado do número dela e falar, poxa, eu tô 2-3 pontos percentuais acima. Isso é bom ou é ruim? Cara, não é pela comparação que você responde, é por um estudo, um diagnóstico muito aprofundado dentro do trabalho, né?
A ideia é, nós não queremos ganhar um prêmio, nós queremos que as empresas sejam bem-sucedidas. Uhum. Então, qual é o nível que nós precisamos dentro da forma como nós costumamos medir, da forma como nós estamos evoluindo ao longo dos anos, né? Esse é um patamar que já atende a nossa necessidade. Podemos continuar investindo em melhorar as condições de vida, e aí inclui a remuneração. Então, vocês vivem uma situação muito parecida quando vocês dão consultoria de remuneração, né? Porque a remuneração deve ser feita para deixar aquele público na condição adequada. Se na fábrica do lado, se na loja do lado as coisas são diferentes, é outra realidade. Sim. Né? Você tem que conhecer para poder tomar uma ação bem baseada, até para saber se realmente é uma outra realidade, mas você tem coisas que tem que tratar internamente e focar no resultado que interessa para a tua organização. Sim. Uhum. Você sabe que, às vezes eu vejo um RH muito sedento por dados, indicadores, estatística, porque eu quero uma resposta. Me dá a resposta, me fala quanto o mercado paga, me dá, tipo assim, não tem aquele sentimento de entender que aquilo ali é algo para te inspirar. E você postou um negócio hoje no seu LinkedIn. Pessoal que stalkeia, hein, Dória? Toma cuidado que o pessoal aqui, ó, te segue. Você postou hoje um negócio no LinkedIn, Dória, que começou assim, ó, vou ler aqui, ó, inspirado ou orientado por dados. Há uma diferença. E tem a ver com isso, né? Uhum. Que às vezes as pessoas, elas querem dados para serem orientadas, guiadas, me dá o caminho das pedras aqui. E não para ser inspirado. É por essa linha? Você tá uma boa fuçadora das coisas, hein? Né? 2 palavras, Dória, que resolveram aí. Põe lá na minha descrição de cargo depois, stalker também. Conta aí, Dória, pra gente. Preciso ser cuidadoso com o que eu escrevo lá, né? Então, mas não, normalmente eu sou. Né? Realmente, as pessoas, às vezes, têm muito trabalho para juntar informação, fazem relatórios bonitos, mas na hora de usar a informação, elas se precipitam e não interpretam bem, não analisam bem. Né? Uhum. Então, um exemplo que eu gosto muito na área de RH é do recrutamento e seleção. Né? Então, quando o pessoal vê lá que a retenção 90 dias está baixa, né, a ideia é oferecer mais benefícios, porque eles querem segurar as pessoas. Não, isso é uma demonstração que o processo não está funcionando direito. Você não mostrou qual era a empresa antes para o empregado, não, você sinalizou uma coisa diferente do que ele esperava, né? Não deu oportunidade dele conhecer o chefe, o ambiente de trabalho antes. Então, tem uma porção de outras coisinhas que você pode fazer que não custa quase nada, antes de sair oferecendo uma remuneração maior, porque essa é a forma mais simples e menos esperta de resolver o problema. Uhum. Você tem que olhar o indicador, como a Fernanda falou, e sair pensando o que ele representa, fazer uma análise correta do indicador, do ambiente, do processo a que esse indicador se refere, e aí tomar decisão. E não olhar, isso, então já aquilo, né? Sistema operando a toda. Né? Você sabe, Dória, que olha, tem uma lição de casa na nossa área de marketing ali, que é ler um livro, o Neuromarketing, né? Eu não sei se já ouviu falar desse livro, mas a Fer tá com a missão. Cadê o teu... meu Kindle tá na minha bolsa. Ela deixou o Kindle ali na bolsa, né? Mas sabe o que é legal disso? É que essa parada do neuromarketing, da neuroestética, os indicadores já mostram, falam, cara, essa arte funciona, essa arte não funciona. Isso o indicador te traz, mas ele não dá essa resposta que você está falando da investigação. Então ele fala assim, por que é que essa não funcionou? Aí o indicador, o sistema, seja lá o algoritmo que você usou, ele vai falar assim, meu amigo, agora é contigo, me dá subsídio para começar a fazer essa leitura de por que um funcionou e outro não. Por enquanto eu tô te dizendo que isso performa mais que isso. O sistema 2, Dória, eu não sei até quando vai assim, mas eu acho que aí tá o prazer do ser humano. É que a máquina tá dizendo, cara, eu vou te dar condições de estudar muita coisa, de investigar muita coisa. Mas algumas decisões, elas precisam de um sujeito que não tá viciado em determinada coisa. É alguém que de fora consegue juntar outras coisas e formar algo pela criatividade, né? Eu acho que a gente não vai fugir disso. E talvez essa vai ser a única missão que a máquina vai nos dar. Tudo eu arrumo, cara. Eu vou te dar número que você precisar. Eu vou fazer a investigação que você precisar. Mas tem decisão que vai precisar de um negócio chamado ser
humano. E aí, eu acho que você tocou no ponto. O indicador vai até um ponto. A partir dali, cara, bota o cérebro para funcionar. Você ajuda nessa etapa do cérebro funcionando ou você para na construção do indicador, Dória? Como empresa mesmo? Eu ajudo a interpretar. Na verdade, eu me orgulho de ajudar a ensinar a interpretar. Né? Porque o trabalho preferido que a gente tem não é passar o indicador para as empresas, é sentar junto com as pessoas e, junto com elas, porque eles conhecem o sistema, conhecem o resultado que querem dar, escolher o indicador. Aí a gente combina qual é a forma de apresentar para que mostre o destaque, aquilo que é relevante. Né? Então, minha forma de trabalhar é, quando eu saio da empresa, eu quero que a pessoa continue interpretando e analisando da mesma maneira que faria se estivesse sentado ao meu lado. Né? Eu costumo dizer que é um mentoring de indicadores, quando a gente consegue trabalhar nessa segunda parte. Você é o tutor, quer dizer, cara, eu vou te ensinar a caminhar sozinho, né? Eu não quero que você dependa de mim. Igual uma criança, igual um pai faz com um filho, né? A boa educação é aquela no momento em que o filho consegue andar com as próprias pernas, então os meninos vão lá pro Canadá e falam, pai, agora é com a gente aqui, né? Então... Líderes invisíveis. Exatamente, líderes invisíveis, né? Pô, gostei, Dória. É quase que assim, que meu nome morra comigo e o que o... Que é a raiz agora? A raiz aqui, né? Então que você consiga sozinho dar a tua caminhada, que brilhe em você, né? Eu vou te ensinar. Mentor, que legal. E você faz curso nessa linha, Dória? Como que funciona o teu trabalho? Você faz consultoria dentro de uma empresa ou você faz cursos para ensinar, para dar subsídio? Ou você tem as duas frentes? As duas frentes. Quando eu comecei, eu fazia comparação de fábricas de papel. Eu criei a startup para fazer benchmarking de fábricas de papel. Eu vi que a Petrobras contratou serviço de benchmarking de uma americana, pagava uma quantidade de dinheiro muito grande para a empresa para fazer comparação de refinarias com outros países. Eu achei que era uma tecnologia muito bacana, e aí a área de papel poderia se beneficiar disso. O Brasil tinha uma quantidade muito grande de fábricas de papel. Me envolvi com a Associação Brasileira de Papel e Celulose e, em parceria com eles, nós fizemos aí 12 levantamentos. Né? E o primeiro passo era sempre padronizar o indicador, porque quando a pessoa diz que um determinado indicador é isto, ele está dando um nome, mas a fórmula de cálculo é diferente. Né? Então, vocês viram lá, 86%, 87% das empresas no levantamento de vocês calculam o turnover. Mas elas não podem se comparar, elas não podem fazer benchmarking, porque se for olhar, essas empresas usam 7 fórmulas diferentes para calcular a rotatividade. Boa. Porque, apesar de ser tão poucos parâmetros, né, quantos entraram, quantos saíram e quantos tem em média, né, a verdade é que tem 7 fórmulas diferentes. Caraca. Então, as diferenças são de até 50% no resultado, com as mesmas movimentações de pessoas. Então, nós fizemos primeiro a padronização de 60 e poucos indicadores para poder fazer a comparação das fábricas, né, nos mais diversos aspectos, custo, desempenho de equipamento, e aí entrou recursos humanos. Foi naquele momento que eu descobri que a rotatividade não era uma coisa, porque enquanto gerente, eu dava palpite sobre a rotatividade, mas nunca me passou pela cabeça perguntar como é que era calculado, porque se é uma coisa que todo mundo faz, deve ter um padrão. Como engenheiro, eu via assim. Né? Quando eu descobri que não era essa a realidade, eu me compus com a BRH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, para padronizar alguns indicadores com eles e começar a fazer comparações. E aí, então, nós padronizamos 16 ou 17 indicadores clássicos de RH e fizemos levantamentos anuais, e isso aí foi só no Paraná. A gente juntava em torno de 200, 230 empresas e a gente colhia as informações e calculava os resultados dos indicadores sempre usando as mesmas fórmulas. Então, emitia relatórios que permitia fazer essa comparação. Então, o primeiro trabalho, então, é esse, é ver qual é o objetivo do indicador, se vai comparar, você precisa saber com quem e usar a mesma fórmula de cálculo. Se esse não é o propósito, é um trabalho interno, você pode ter mais liberdade de continuar com o cálculo que você já adotava. Então, você escolhe o indicador, você padroniza o indicador, você tem que ver como é que você vai apresentar o indicador. Né? Aí entra naquela parte do design. Se você tem um gráfico de barras, e o gráfico, a barra do último mês, o mês em evidência, ele está pintado de vermelho e os outros de verde,
Isso é o suficiente para te tirar a percepção das variações, porque o vermelho grita e você acaba olhando uma barra do mesmo tamanho ou ligeiramente menor, como se fosse igual ou maior. Você não pode fazer isso. Então, existe uma série de orientações de design, né? Tem uns especialistas que escreveram bastante sobre isso, e eu li um monte de livros deles para aprender sobre isso, né? Que mostram esses cuidados. Tabelas também, o pessoal alinha os números para o lado esquerdo, quando se alinhar para o lado direito e puser o mesmo número de casas decimais em todos eles, né, o que é 0,00, isso não deve apresentar como inteiro, é 0,00. Por quê? Porque se você faz isso, a hora que você olha os números, ele funciona praticamente como um gráfico de barras também, de barras horizontais. Você já percebe o que tem de muito diferente. Então, esses pequenos detalhes de design, os cuidados com cor, tamanho de fonte, faz com que, a hora que a pessoa olha a tabela, olha o gráfico, ela tenha mais facilidade de ver o que é importante. Sim. E, principalmente, não vale comparar uma informação, esse é um erro dos mais comuns, com a do mês anterior, porque tudo varia. Né? Então, aquele negócio, eu estou fazendo dieta para ganhar peso, né? E aí, todo dia eu me peso. Eu vou ter uma variação natural que depende de se eu tomei 2 copos de água ou não. Não quer dizer que eu tenha perdido o peso. Então, se eu estou pesando um pouquinho mais hoje, um pouquinho menos hoje do que ontem, isso não diz absolutamente nada. Eu tenho que ver se eu estou com uma tendência de queda ou se a variação está dentro de uma faixa que, digamos, se considera normal. Né? Então, só olhar por exemplo, absenteísmo desse mês comparando com o do mês anterior, né? Se ele está um pouco mais alto, mas ele está, para fins estatísticos, para fim de análise, de repente ele está no mesmo padrão. Eu não tenho que sair tomando uma ação. Então, muitas vezes as pessoas reclamam que tem muito trabalho, mas eles criam trabalho para fazer coisa que não se justifica, porque estão ansiosos lá com o número, para se justificar com o chefe que o número cresceu, ele tem que dizer que ele precisa mostrar um resultado. Quando talvez fosse mais barato para ele descobrir qual é a faixa normal de trabalho desse indicador e dizer para o chefe, como ainda está dentro da mesma faixa, eu posso considerar que esse resultado é igual ao do mês anterior, portanto, eu não vou ter que tomar uma ação. O pessoal aprendeu muito disso na televisão ultimamente, porque o pessoal passou a usar a média móvel, passou a fazer comparação com a média dos últimos 14 dias. Né? Então, fiquei impressionado que isso deve ter um efeito nas empresas. Bom, eu estou esperando para ver algum cliente que eu possa perceber. Ele aprendeu isso na tela do Covid. No BBB também, taxa de rejeição. Foi eliminado com X% de rejeição. Tem uma frase que ilustra bem o que você falou. Essa frase é do Bruce Mal. Ele diz assim: para a maioria das pessoas, o design é invisível, até que falte. Então, às vezes a gente acha que, não, mas design né, deixa 100 para você ver se ele não vai fazer falta, não. Eu ia falar um negócio sobre isso. Eu tô buscando aqui uma indicação. Você sabe que esse lance do design é bem maneiro. Ó. Esse livro do Neuromarketing, então se você se interessa por isso em indicadores, quem escreveu foi o Darren Bridger. Recomendo a você que leia, porque você tocou num ponto, Dona, que essa cor embaixo não vai dar nada. Porque isso aqui, cara, é impressionante como as pessoas pensam nos detalhes enquanto você tá no seu celular e você nem imagina. A maneira como você escorrega os dedos tem alguém olhando. A maneira onde você para tem alguém olhando. Cada detalhe, né? O algoritmo tá dizendo assim, isso funciona, isso não funciona. E tem um ser humano por trás traduzindo essa parada. Eu acho que é por causa da cor. Vamos testar uma cor diferente? Vamos testar um tamanho diferente, né? Isso é fundamental. Eu queria falar sobre um negócio. Eu assisti um summit uma vez com um cara chamado Rasmus Arkensen. É o Global Leadership Summit. E esse cara falou sobre indicadores. E ele trouxe um caso do um time inglês. Você gosta de futebol, Dorian? Não sou muito chegado. Eu torço para a seleção nacional por patriotismo. Mas, ele falava assim com quem gostava e não gostava de futebol. Ele falou assim, em 2005, o West Ham, ele pegou o 5º lugar na Liga Inglesa. É muito difícil disputar a Liga Inglesa lá. Manchester United, Arsenal, Manchester City e tal. E aí, o que aconteceu? Os caras do West Ham, quando pegou 5º lugar, falou, vamos dar aumento pro técnico, vamos fazer tal coisa, que, batemos o 5º lugar. Os apostadores disseram assim,
nenhum. Eu não faria isso. E aí, no ano seguinte, o West Ham, ele escapou do rebaixamento e os caras falaram, cara, como assim? Basicamente o mesmo time, o mesmo treinador. O que é que aconteceu? Aí os caras falaram assim, os apostadores sabiam. Sabe por quê? Número de assistências do West Ham estava abaixo do cara que ficou em 9º colocado. O saldo de gols foi baseado num artilheiro que, entre aspas, cagada, o cara fazia gol porque assim, batia nele e entrava. Então, um apostador consciente diria, esse time não é bom. Apesar de ter ficado em 5º lugar. O que é que o time fez? Agiu por intuição e disse assim, vamos contratar o cara, vamos dar aumento porque vai dar certo. O que o apostador tinha? Indicadores. Ele disse assim, cara, número de assistência, finalização, passe, número de jogador com bola em campo, número de metros que os caras corriam. Cara, é muito bonito de ver, porque o futebol ele tem indicadores 1000, que o futebol brasileiro é muito mais emocional do que um futebol de fora. Talvez por isso que a gente tá sofrendo com o futebol de hoje, que é um futebol muito mais da paixão pela camisa do que necessariamente um futebol de indicadores, que é o que a gente vê, né? Então fica a minha indicação, se você se interessa, digita depois aí, ó, Global Leadership Summit, tem um cara que chama Rasmus Arkensen, vamos colocar isso no nosso diário de bordo? É uma palestra sensacional para entender o assunto que o Dorian fala aplicado num esporte que talvez você nunca imaginaria. E tem uma outra recomendação também, que a gente apresentou na nossa Masterclass, que é do filme, chama Moneyball. O Homem que Mudou o Jogo. E é uma história parecida também, né? Que era um time que não tinha dinheiro, os caras estavam perdendo, eles precisavam contratar, estavam perdendo jogadores para outros times, eles precisavam contratar com baixo orçamento e precisavam ganhar o campeonato. E aí um cara com indicadores mostrou por que eles tinham que apostar naqueles que ninguém estavam valorizando no mercado. E por que eles tinham que parar de insistir no indicador tradicional, que é, vamos contratar o bom jogador que tem bom resultado e que tem fama, visibilidade. O cara com salário alto. Com salário alto. Isso aí. Ele quebrou essa... O basquete tem muito disso, né, Dória? Eu não sei se... Eu nunca fui fã, mas agora eu olho pros esportes e falo assim, por que não adaptar isso na organização, né? Sim. Você fala, o cara que acerta o maior número de arremessos, o Curry lá. Pô, o cara não é... Pô, o cara tem o estilo de jogo e as melhores combinações estão na melhor leitura desses indicadores, cara. Poxa. Sim. Os americanos também usam muito o beisebol para trabalhar esse negócio de estatística, inclusive para estimular a criançada na escola. É verdade. Então, tem vários livros aí que mexem com isso. Sim. Mas se você ler os meus textos nas terças-feiras lá no LinkedIn, um deles eu até tenho um exemplo de um técnico da seleção brasileira que diz, tudo bem, o que interessa é bola na rede. Mas como é que eu sei se o time está jogando bem ou não? Então tem tantas bolas que podem ser perdidas, tantas bolas que têm que ser tomadas, qualquer número abaixo desses eu considero que o time jogou mal. Né? E eu uso esse exemplo especificamente quando eu estou mostrando a classificação, a diferença entre indicadores. Porque existe o indicador de resultado e o de esforço. O de resultado, que seria, por exemplo, a bola na rede, eles são em quantidade muito menor e quando eu descubro se deu certo ou não, o jogo já acabou. Né? E, então, se eu estou medindo outras coisas, que são os resultados, os indicadores de esforço, né, eu consigo, por exemplo, ver que jogamos muito mal no primeiro tempo e dou uma mexida na equipe antes da vaca ir para o brejo, digamos assim. E dentro da empresa acontece a mesma coisa. Quando a gente tem um processo, a gente sempre recomenda, você não use apenas um indicador, que é o principal, o resultado. Veja o que causa esse efeito e escolha pelo menos um indicador desse de esforço, de maneira que você tenha uma gestão mais completa sobre o indicador, sobre o processo. Sim. Você tem uma chance de recuperar antes, quer dizer, você não precisa ver o negócio final não dar certo, mas você já pode mapear e falar, opa, desse jeito não vamos chegar lá, então vamos mexer nesse negócio antes que a vaca vá pro brejo, como você disse. Sim. Né? É melhor ter uma ação preventiva para não precisar já ir bolando a desculpa, né? Essa frase tem que botar aspas pra você, hein? Gostei. Geralmente o lugar de provocações aqui é do Emerson, mas agora é meu momento. Tem um negócio... tem uma coisa que eu ouvi você falar, né? Já ouvi você falar e que eu queria provocar agora aqui para trazer esse assunto. Você falou uma vez assim, o mal do RH é porque ele não consegue sentar na mesa do diretor, porque justificar custo não liga, não dá resultado, não gera resultado, não se conecta com os resultados. Como é que é essa história aí?
Isso me chamou a atenção porque eu tô fazendo pós e na aula de ciência de dados, o professor apresentou um gráfico assim de valor e complexidade. E aí ele desenhou ali evolução da maturidade analítica. E aí tem, no comecinho ali, descritivo, então você tem uma análise descritiva e de diagnóstico que tem baixo valor e baixa complexidade e quer olhar para o passado. Então, às vezes eu vejo isso de justificar os custos nesse campo aí. Depois você vai me dizer se você concorda, que é olhando para o passado. E aí tem a parte do preditivo e do prescritivo e preditivo, que tem mais valor e mais complexidade. E ali sim a gente começa a pensar em dados, a ter um pensamento mais analítico, a olhar para o futuro e resultado. Então, eu fiz essa conexão, mas eu queria ouvir de você se você pensa assim também. E comenta aí como é que é essa polêmica é de sentar na mesa do diretor. Ou da diretora, né? Que pode ser também. Bom, então, antes que o pessoal desligue o podcast pensando que eu disse exatamente isso, e daí não quer nem ouvir mais do que a minha opinião, porque já ficou de má vontade comigo, deixa eu corrigir. Eu disse que isso costuma acontecer, né, porque a diretoria não consegue ver o resultado do RH. Né? Uhum. Por quê? Porque o RH não sabe mostrar o resultado. Justamente, quando você começa a trabalhar só esses indicadores internos, você fica mostrando as coisas que dão errada, né? Você acaba não mostrando aonde está o ganho. Né? Então, eu digo, você vai lá, pede dinheiro para fazer mais retenção das pessoas. Você, antes de dizer que você precisa de 3 milhões a mais para fazer a retenção de pessoa, mostre que se você mudar a retenção em 2 pontos percentuais, isso vai dar uma economia de 5 milhões. E que você quer 3 milhões para fazer tal e tal coisa, porque você acredita que você consegue ganhar esses 2 pontos percentuais. Quer dizer, a diretoria, na verdade, ela usa uma linguagem diferente. Uhum. Né? E praticamente toda a diretoria, menos o RH. Como o RH é muito voltado para as emoções, para o coração, para a sensibilidade, ele acha que pode dispensar os números. Mas para falar com o pessoal da diretoria, a linguagem é matemática, de preferência que os números tenham cifrões. Né? Então, é muito difícil para o pessoal do RH que não começa a trabalhar indicadores, né, que não tem indicadores, que não consegue ligar o resultado do indicador aos seus processos, criar um diálogo com esse pessoal. O pessoal do marketing hoje associa essas coisas muito bem. Vocês têm visto aí, até por causa dessa parte de mídia social, teste AB, tudo mais, quer dizer, eles sempre sabem o que estão fazendo e tem números convincentes para mostrar. E o RH, embora façam uma porção de coisas que dão um resultado importante para a empresa, eles não medem exatamente qual foi o ganho e não conseguem mostrar isso. É aí que pega. Né? Então, eu vejo o RH dessa maneira. E eu também tenho dito, bom, tá certo, hoje medir rotatividade, medir absenteísmo, essas coisas talvez já não tenham uma utilidade tão grande, né? Mas, porque são indicadores clássicos, se passou aí o século passado usando isso, mas se você não aprender a fazer isso, você não vai conseguir dar o passo seguinte, que é o People Analytics. Né? Você não vai conseguir fazer gestão sem o People Analytics na área de RH. Tem um diretor da IBM, diretor de alto nível lá, o próximo do presidente da IBM, que diz o seguinte: os gerentes de RH não vão perder o seu emprego para a inteligência artificial. Uhum. Eles vão perder o emprego para outros profissionais que sabem usar a inteligência artificial. Uhum. Então, se as pessoas digam... Cara, você falou, eu não queria te atrapalhar, mas eu gostei tanto da frase, por quê? Porque nós vemos essas empresas de tecnologia migrando para quem são os profissionais de RH? É tudo uma galera de dados. É tudo, você tem engenheiro de dados, você tem arquiteto para saber colher, para trabalhar esses dados. Então você fala, qual é a tua formação? Cara, não sei, mas eu sou um cara que sabe mexer com esses números, porque é por meio deles que a gente consegue. Uhum. Muito obrigado por você ter dito isso, Dória. Pode continuar. Então, o que às vezes parece que é o meu marketing, porque eu estou tentando vender aí um curso de indicadores, mas eu digo, se vocês não aprenderem a usar indicadores, vocês não vão conseguir dar o passo seguinte, que é usar People Analytics. Né? Hoje, o pessoal consegue prever, entrando na curva que a Fernanda falou, quem vai pedir demissão, porque o sistema de inteligência artificial está monitorando lá o LinkedIn e vê que a pessoa
depois de passar 2 anos sem mexer, começou a fazer atualizações mensais do seu LinkedIn, né? A pessoa não faltava, de repente tem faltado uma vez ou outra, sinalizando que talvez esteja participando de alguma entrevista, né? Então, você não consegue, por exemplo, com o tamanho das organizações, hoje, fazer isso diretamente, mas os sistemas conseguem. Só que o sistema vai fazer o que você pedir. Então, você tem que saber o que o sistema é capaz de fazer, tem que saber que informações são importantes para analisar. Às vezes, para fazer um teste, né, você faz um teste, não toma ação nenhuma e vê o que está acontecendo. Daí você começa a fazer as correlações e, a partir disso, você pode tomar decisões mais inteligentes, mais rápidas. Então, a Google mudou a quantidade de entrevistas que ela faz nos processos seletivos, porque ela viu que, como ela costumava fazer 2 entrevistas, porque todo mundo queria entrar, ela é muito rigorosa, né? Depois ela descobriu, depois de 4 entrevistas, o ganho de certeza é de 1 ponto percentual, não vale a pena mais continuar fazendo as entrevistas. E baixou para 4 entrevistas. Então, qual foi a economia no processo seletivo por conta disso? Dá para calcular objetivamente, porque sabe quanto custa uma entrevista, né? Então, a pessoa do RH do Google, ela trabalha com os números, e ela certamente está sentada na diretoria, porque sabe conversar com o pessoal do outro nível. E o nosso RH, de modo geral, né, até nas empresas que, com muito boa vontade, reconhecendo a importância dos seres humanos na organização, coloca o profissional de RH na mesa, o diálogo é difícil, né? Então, porque o meu curso costuma dizer o seguinte: eu não quero ensinar a calcular indicador. Para isso, se usa um Excel ou um estagiário, né? O que se precisa é aprender a escolher e interpretar os resultados. Então, o meu foco no curso é esse, é pensar o negócio, os processos, e ver como é que você vai avaliar o desempenho para saber se está melhorando, está piorando, o que você pode fazer. Uau, cara, eu tô pensando aqui, né, esse podcast aqui quando começou, Dória, ele realmente, eu não sei se ainda a gente já curvou a linha de falar assim, vamos trazer dinheiro, né? Já curvamos. Não necessariamente por patrocínios e anúncios como a gente quer, né? Mas o que a gente gera de negócios e a quantia de leads que a gente amadurece é uma das respostas que a gente queria, sabe? Então você que tá ouvindo agora, fala assim, é assim? Não, na verdade a gente quer distribuir conteúdo, óbvio, mas com isso, a gente trabalha em uma série de indicadores, inclusive o branding, carreira Miller, e ele tem, óbvio que a gente tem esse objetivo, né? Então, o tempo todo a gente tá olhando para isso. Pô, vamos investir no Google agora para chegar em alguns lugares. Legal, mas a gente avalia uma campanha e fala assim, pô, essa campanha não tá performando legal, vamos pausar, parar de gastar dinheiro aqui, pô, vamos para outro lugar. Pô, essa campanha que a gente fez conseguiu trazer lá 20, 30 leads pro comercial trabalhar no negócio. Puta, que legal. Então, a gente, basicamente, quanto é que custou isso? A gente diz, ó, cada um desses carinhas maduros que chegaram custaram pra gente R$32. Você fala, a gente investiu R$32 pra fazer o ticket médio de uma solução de X. Bota pisar no acelerador, né? Então a gente chega e fala pros caras, vocês liberaram só 20 mil, vamos liberar 100 mil agora? Porque se a gente fazer vezes aqui, ó, vamos trazer 80 e tantos, 90 clientes pra consultoria. Pô, então vamos embora, não sei o quê, né? E é legal que a gente pode se familiarizar com esses tipos de indicadores, não só necessariamente estando no ambiente profissional ou trabalhando com marketing ou RH. Se você pegar o seu Instagram, tem lá insights, você consegue ver os dados, indicadores da sua página. Então, das suas postagens, você consegue ver ali visualização de stories, você consegue ver curtidas. E ali traz insights, né? De como você pode se familiarizar com essa leitura de dados. Então, às vezes a gente pensa que é algo muito distante para praticar e tal, mas você pode começar a se familiarizar para chegar no momento de aí você investir num curso de indicadores e você conseguir, né? E ninguém nasce e sai andando, né? Começa a andar. Então, você precisa engatinhar ali. E tá fácil, cara. Hoje em dia, as plataformas, elas vivem disso. E elas querem que você acompanhe isso, porque isso prende você à solução que elas oferecem. Então, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, todas essas plataformas têm indicadores. Eu acho que é um meio muito legal. E meio descontraído, né? Porque eu acho engraçado ver assim, nossa, aquele story que eu postei bombou. Tipo, por quê? Porque eu passei vergonha. Isso acontece muito no meu Instagram. A Fernanda tem até disso. Ela tira a foto com o lado do rosto, assim, aí ela vê que dá menos curtida que o outro lado, Dória. Aí ela fala, puta, agora eu só vou usar esse lado, porque eu já vi que funciona mais. Não, na verdade, meu indicador é a vergonha que eu passo. Quanto mais vergonha eu passo no meu Instagram, mais curtida tem. Pô, então, cara, eu já entendi
que a minha missão é divertir as pessoas. Cara, mas é isso. Fale. Tem números, tem argumento, né? Com certeza. Esse é o ponto. Então... Pô, cara, você tá aqui, Dorian, porque exatamente essa tua energia, cara, mas não é energia sobrenatural, tô falando de um negócio que você aplica mesmo, é conhecimento, coisa que você estuda, é algo, cara, que tá no dia a dia do RH. E você, coincidência, né, a maneira como a gente se encontrou, porque você interagia com alguns conteúdos nossos, e aí um dia você fez um comentário super inteligente, falou, cara, Sim. Pô, o Dorian precisa estar no nosso programa, né, cara? Porque isso aqui, meu, permeia o RH. E você tocou na dor, cara. Eu acho que ir pra cadeira de cima, sentar lá pra trocar uma ideia de igual pra igual, não é que os caras não mordem, não. Tem muito lance. O presidente não morde, né? A gente, às vezes, escuta a galera com medo, tipo, pô, vocês não acompanham a gente numa reunião com o presidente lá, porque... Pô, o cara não morde, cara. Ele só tá querendo alguma coisa. Ele só tá sofrendo com alguma coisa. Tenta saber o que é isso. E vamos buscar a resposta para ele. Uhum. É simples mesmo, é isso aqui. O cara precisa de ele dar alguns passos, nem tudo ele vai ter indicador, e aí tá a magia de você liderar, né? Nem tudo que você dá passo quando você lidera é porque você tá em certeza. Às vezes você tem insegurança, cara, mas você vai precisar dar um passo porque você vai ter que motivar alguém a ir para aquele lado, né, cara? Mas tenta entender isso, porque uma vez que você entende a dor de quem tá em cima, você vem para responder a dor. E aí o design, né, Dorian, de novo. A grande questão do design, você disse do podcast da Kia. Pô, eu curti o podcast da Kia e eu acho que o tempo todo identificar o problema e tentar buscar a resposta. Identificar o problema. Pode ser o presidente, pode ser o Papa, pode ser quem for quiser. Qual que é o lance? Identifica o problema e vamos levar a resposta. Identifica o problema e vamos levar a resposta, né? Eu acho que é por isso que você tá aqui com a gente, eu até agradeço a presença, porque o que você tinha pra falar é um negócio muito importante, cara. Viu? A gente tem que chegar ao fim, né? Porque toda conversa tem que acabar uma hora. E é uma pena. O Dorian vai desligar, ele vai dar um pulo naquele marzão ali aberto. Mas antes disso, para não causar inveja, Dorian, dá uma mensagem pra gente final, pra todo mundo que tá te ouvindo. Fale o que você quiser, o microfone é teu. Bom, o meu propósito de vida, nesse momento da carreira, já meio em fim de carreira, é realmente disseminar o uso de indicadores e benchmark, porque é uma ferramenta extremamente simples, fácil, mas muito poderosa. Então, pode ter um impacto muito grande. De tudo que se pode fazer, é talvez o mais fácil, né? E apesar de ser, digamos, uma ferramenta muito simples, se a gente for avaliar, ela está envolvida em quase todas as grandes ferramentas de gestão. Quer dizer, o pessoal fala lá em Six Sigma, usa indicador. BSC, usa indicador. Daí veio o professor Falcone lá com o PDCA. Você não consegue escapar do indicador. Então, o indicador é uma ferramenta básica, é um alicerce para você fazer gestão, com todas as ferramentas de gestão. Isso vale para a indústria, que usa bastante, e vale para o comércio, vale para serviços, vale para o RH. Então, realmente, eu fico muito feliz aí, quero agradecer a oportunidade de poder fazer uma preleção sobre o assunto, né? Às vezes acho que eu falo direto, sou chato, tento ser didático em vez de ser conversacional, mas realmente eu me entusiasmo demais com o assunto, né? Um outro dia nós podemos falar um pouco mais sobre benchmarking, né, que nós fizemos então essas comparações entre as empresas. É bem interessante ver as dificuldades que existem para comparar pelas diferentes formas de ver, de calcular e percepção mesmo das pessoas. Então é tudo muito, muito bacana nessa área, né? Existem muitos livros sobre isso, realmente vale a pena o pessoal olhar. E peço, se alguém está interessado no assunto, que acompanhe aí as minhas postagens das terças-feiras no LinkedIn, porque ali eu tento justamente mostrar a coisa de uma forma meio divertida, quer dizer, mostrar como é que indicador pode ter graça. Então, ali tem uma correlação entre a redução do número de piratas e aumento da temperatura global do planeta, coisas desse tipo aí, para mostrar como é que as coisas ficam interessantes quando você põe um pouquinho mais de visão objetiva em cima dos números. Top, cara. Ó, a gente vai colocar o teu LinkedIn aqui na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo vai ter o diário de bordo nosso ali, e lá vai estar o LinkedIn dele. O diário de bordo é o quintodiaútil.com também. Então, tem todos os detalhes para os livros que a gente recomendou, os vídeos, filmes, tudo. Tá tudo lá. Dorian, é muito rico, cara. Muito rico. Teu assunto vai de
do mercado de empresa até dentro de casa. Você aí que tá agora, a patroa, faz 2 semanas que você não lava a louça. Se ela tá de cara feia, que você começa a pensar nos indicadores de como você tá ali, rapaz, que você vai ver que até dentro de casa vai te ajudar na relação pessoal, você pode ter certeza. Isso já não sei, aqui não tem funcionado bem. Santo de casa não faz milagre, hein, Dória? Eita, nós! Olha, você que tá aí com a gente, passou esse tempo tão agradável na companhia do Dória, eu agradeço muito. Se não se inscreveu no nosso canal, é agora a chance, se inscreve aí, aperta lá o sininho para receber as notificações. Conversas inteligentes como essa, a gente tem toda semana, convidado mais especial que o outro, toda semana. Sou muito grato pela tua presença. Dória, também sou muito grato pela tua. Fer? Muito obrigado. Valeu, Valeu, Herbert. hein? Valeu, Dória. Um abraço. Até mais e tchau. Tchau. Tchauzão.